E eu quero colocar para vocês algumas questões práticas na aula de hoje, que, na verdade, vem de encontro a um objetivo comum, né? A gente aqui está para praticar e não para ficar só na teorização. E para começar, eu queria que vocês compartilhassem comigo uma vitória, tá? Como sempre vocês fazem em toda a aula. E hoje eu tenho uma pergunta adicional para você colocar para mim. É você reconhecer qualquer dificuldade ou desafio que você tenha tido nos últimos tempos e que você percebe que não está caminhando, tá bom? Então você vai falar assim, olha, eu tenho uma vitória essa, tá bom? Eu vou falar o nome de vocês vão compartilhar a vitória e o meu maior desafio é, você pode falar, minha vitória foi, meu maior desafio hoje é, você vai expor para mim o seu maior desafio, tá bom? Vamos começar com a Anésia Toledo? Anésia, qual a sua maior, qual a sua vitória e qual o seu maior desafio? Fala para mim. Minha vitória. Estou firme naquilo que te falei da última aula. Ouvir, ficar quieto, mas tudo saindo de dentro mesmo. Não é só da boca para fora, não. Meu desafio, parar de fumar. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Depois eu vou falar, então, sobre para de fumar. Corta aí, não precisa falar mais nada. Eu só vou dizer uma coisa. Isso. Não. Então. Peraí. Não estou fumando como antes. Não estou. Eu vou... Beleza. Guarda um pouco da mente agora. Menos história. Vamos ser bem objetivo, eu vou explicar o porquê, tá bom? Vai lá, Andréia. Uma vitória e um desafio. Hoje de manhã eu fiz bastante coisa aqui na casa e eu percebi que eu faço o que eu ensino, né? E aí isso sempre me dá uma coisa muito gostosa, assim, por dentro. Então, hoje a minha manhã foi muito, muito bacana. E o meu desafio é ainda o descompensado de dinheiro entrando e saindo. Eu continuo cavando buraco, igual você fala. Fechou. Menos história. Sueli, então vamos lá. Uma vitória e um desafio. Nossa, deu um bug aqui. Uma vitória e um desafio. Calma aí. Vai lá. Deixa eu ver. A vitória é que eu percebo que eu estou tendo mais clareza nas coisas, nos sentimentos, no que eu quero, no que eu realmente quero para minha vida, eu estou tendo clareza. Cada dia mais clareza com isso. A dificuldade é ainda de praticar mesmo, pôr em prática. Por exemplo, o que eu quero fazer lá no Instagram, de ensinar pessoas, de postar o que eu estou fazendo, ajudar alguém, essa coisa de gravar uns vídeos, de fazer essas coisas, ainda... Fechou, tá bom. Por que eu estou cortando vocês? Vocês vão perceber daqui para frente, em alguns momentos, a gente vai tratar de assuntos bem polêmicos, pessoais, que vocês têm dentro de vocês, mas vocês vão começar a prestar atenção em um modelo que vocês vão começar a seguir internamente, de identificar o que é realmente importante e o que é história. O que é a desculpa ou o que é a justificativa que a gente dá do porquê que a gente não fez, ou porquê que a gente não consegue, ou porquê que é difícil e blá, blá, blá. Para a gente fazer isso, mudar, a gente não precisa de história, tá? Então, assim, o bom executor, o bom criador, ele não precisa de uma história. Ele não precisa de dar comidinha para a mente. Ele já sabe, num determinado ponto vocês vão entender isso, que tudo isso é encheção de linguiça, literalmente. Então, a mente está enchendo linguiça, está enchendo você de desculpas. Mas, Tânio, você falou que era para eu escrever tudo que viesse na cabeça. Sim, você escreve. Você vai começar a identificar, você vai começar a entender o que a tua mente está fazendo com você. Mas a partir do momento também que você começar a entender exatamente isso que eu estou falando agora, que é a responsabilidade que você tem sobre ser mais objetivo no que você quer, você também vai entender que a mente não quer perder a hegemonia e o controle. E como é que ela tem hegemonia e controle? Através de historinhas, tá? Então, por exemplo, Anésia Toledo quer parar de fumar. Não, você não quer parar de fumar. Você quer ter saúde, você quer respirar melhor. Então, o desejo do fumante jamais deve ser parar de fumar. Sabe por quê? Anésia, você está fumando agora? Não. Não. Qual foi a última hora que você fumou? 11 horas da manhã. Então, você parou de fumar.
Olha que interessante. Se você acender um cigarro ainda hoje, você vai ter voltado a fumar. Tô sendo polêmico agora para vocês entenderem, porque a Nésia já parou de fumar. A Nésia parou de fumar, gente. Ela fumou a última vez na vida dela às 11 da manhã de hoje. Ela já parou de fumar. E a mente aceita isso. Foi um cigarro. A mente aceitou como verdade. A Nésia, você parou de fumar. Aí daqui a pouco ela olha para o cigarro, tal, vou acender outro. Nossa, você voltou a fumar, mas você não queria parar de fumar? Ah, é verdade. Ela vai lá, apaga o cigarro, parou de fumar. Eu estou sendo muito detalhista nesse ponto para vocês entenderem a linguagem que a gente usa para a gente. Meu sonho é parar de fumar. Ah, mas já parei de fumar várias vezes na vida. Cada vez que eu acabei um cigarro, eu parei de fumar. Porque senão você estaria falando e fumando agora. E você não está. Você está entendendo o que eu quero falar para vocês? Para todos vocês? Então, por exemplo, às vezes a gente deseja uma coisa e está totalmente avesso à lógica mais pura da mente. E qual a lógica mais pura da mente? Anésia, você não queria parar de fumar? 11 horas da manhã de hoje, você já fumou, não fuma mais. Agora, vamos lá. O exercício mais básico que a gente pode fazer. Beleza, eu vou simular um negócio aqui. Cheguei lá, olhei para a carteira de cigarro, peguei um cigarro. Aí, o que um observador faz? Ele vai olhar o cigarro. Por que eu vou acender você, cigarro? O que você vai trazer de bom para mim? Tá. Você vai me ajudar ou não vai me ajudar a chegar no que eu quero? Você começa a conversar com o cigarro, literalmente, tá? Você não é louco nem louca, não. Você vai conversar com o cigarro, você vai começar a fazer perguntas para o cigarro e você vai começar a olhar os objetivos que você tem na sua vida e se o cigarro vai te ajudar ou não. Se você fizer isso por alguns segundos ou minutos, eu tenho certeza que você não vai acender o cigarro. Mas se você não fizer isso e automaticamente pegar o cigarro, botar na boca, acender e começar a fumar sem conversar com ele, você volta a fumar. Porque você entra no inconsciente, no mecânico. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Anésia. Peguei o cigarro, botei na boca, já foi. Já vai acender, já vai fumar. Você não vai conversar com ele. Então, você vai olhar para o cigarro. Por que eu quero te fumar? O que eu vou ganhar com você? Ah, eu estou estressada, eu estou necessitado, nossa, eu estou carente, eu quero conexão, eu quero amor, eu quero alguma coisa com esse cigarro. E aí você pode ir mais fundo, você pode perguntar, num processo terapêutico, como funciona, que eu estou dando aula, né? Mas se fosse um processo terapêutico, eu ia falar para você o seguinte, qual foi a primeira vez que você botou um cigarro na boca? Lembra qual foi a primeira vez que você botou um cigarro na boca, Anésia? Eu? Você lembra qual foi a primeira vez? Faz tempo. Então tá. Então, aí você quiser contar, você conta. Agora deixa eu falar uma coisa. Não, peraí, eu não quero história, peraí. Qual foi a primeira vez, peraí, qual foi a primeira vez que você pôs cigarro na boca? Responde para mim. Não lembra. Então, vai voltar e você vai pensar qual foi a primeira vez que você fumou. Vamos ser objetivo aqui. Você não fugir do assunto. Segundo passo. Por que você fumou a primeira vez? Tenta se trazer na mente. Por que você entende que você fumou? Então, responde para mim. Por que você fumou? Eu era revoltada. E o que você queria com isso? O que você queria com o cigarro? Agredir meu pai. Agredir seu pai. Ponto. Não precisa falar mais nada. Vai rindo, viu, Celi? Isso mesmo. Então vai. Aí, vamos lá. Nesse ponto, você está começando a olhar de verdade, com objetivo, para as crenças fundamentais. Por que eu cortei você? Porque se você começar a explicar o que você está fazendo, o que você está sentindo, porque eu estou me esforçando, que blá, 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 são distrações da sua mente para o ponto mais objetivo. Presta atenção no que eu estou falando para todos vocês. A mente, ela quer tirar você do foco principal. Ela quer evitar a dor. Porque quando você olha o motivo pelo qual você fez o que fez, pode ser agredir o pai, pode ser
querer conexão e amor, pode ser querer mostrar que você era adulta, que você era independente. Então, você pode ter várias razões pelas quais você acendeu um cigarro, pelas quais você fez algo X pela primeira vez. Existe um porquê. E todas as explicações rasas, não estou julgando ninguém, tá? Todas as explicações rasas, elas estão buscando distrair você do verdadeiro objetivo. O vídeo que eu acabei de publicar hoje para vocês, eu falo um pouco, rapidamente, resumido da criação, e falo de você identificar quando é que você teve o pensamento, o sentimento, o comportamento que te, na verdade, disfarçou o sinal de alerta. Eu não entro a fundo como eu estou entrando aqui no vídeo, porque é um vídeo rápido, um vídeo curto, 5 minutos. O que é distrair o sinal de alerta? É exatamente essas invenções que a mente cria para driblar você do verdadeiro motivo pelo qual você está indo no sentido contrário do que você quer. E esse motivo contrário é um imã, é uma crença, muitas vezes é algo que te puxa muito forte, um comportamento muito arraigado, tá bom? Então, ficamos com essa informação para começar nesse sentido. Andréa Bezerra, vamos ao teu ponto. Aliás, parabéns pela vitória, viu, mamãe, também. Andréa, parabéns por ser uma fly lady, uma fly mentora, né? E a questão relacionada a esse vai e vem que você fala, esse desequilíbrio. Lembre-se de uma coisa importante nesse foco. O dinheiro não é o dinheiro representa algo que precisa ser resolvido na sua vida. Então, esse algo é a mesma coisa que eu acabei de falar para a Nésia. Quando você olha como observadora, você pode perguntar o porquê eu faço o que eu faço, ou porque eu não faço o que eu gostaria de fazer. Né? O que eu gosto, deveria, o que eu quero fazer. Então, o ponto prático é que também existe um obstáculo e algo que está te impedindo. E o ponto não julgamento é que você deixa fluir e deixa vir aquilo que vier. Então, assim, quando julgamos, quando bloqueamos, mas eu penso nisso, mas eu acho que não é isso. Né? Não, mas como? Isso veio na minha mente, mas isso não faz sentido. Então, algumas vezes, vocês vão perceber que tem certos bloqueios que não fazem sentido mesmo. E, de verdade, não é para fazer sentido. Entende? Ele é exatamente isso mesmo. Vem um bloqueio, você fala, não, mas isso aqui, o que tem a ver com a minha vida? Pensei em tomate, o que tem a ver com tomate? Aí você fala, nossa, que crítica que eu estou fazendo aqui na minha mente. Estou ficando louca. Imagina, vem uma besteira aqui na minha cabeça. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a mexer. Então, eu não vou começar um processo hoje com vocês terapêutico, não é um processo terapêutico, é um processo instrutivo, preparatório, para que um dia, se vocês entrarem num processo terapêutico que vai acontecer numa hora ou outra dentro da turma, vocês vão entender melhor essa abordagem. Então, eu estou amaciando vocês como mais antigas, para vocês entenderem que não tem nada pessoal. Então, o que eu estou, de repente, podando vocês, não, parou a história, eu estou conversando com a sua mente. Não é com você em si, é a sua mente. Então, entenda o seguinte, todas as desculpas e todas as distrações que a gente cria, elas podem ser tratadas exatamente dessa forma que eu estou tratando vocês. Com amor, com compaixão. E aí você vai começar a falar assim, vamos supor, que você tem uma tarefa para fazer no trabalho, tá bom? E a tarefa é, sei lá, pegar alguma coisa e levar para outro lugar. Ou, por exemplo, eu vou ter que ir lá, pegar uma pia que está cheia de louça e eu vou lavar a louça. Então, por exemplo, se eu chego lá fora agora na minha cozinha, eu vou ver louça, eu vou olhar para a pia e falar, oi, pia, tudo bem? Vou lavar. Vou ter a pia para mim. Vou ter a pia para mim. Então, eu vou lá ter a pia, vou lavar a louça, vou enxugar a louça. Eu não gosto de enxugar a louça, por exemplo. A Camila sabe disso. Fala, eu sei que você gosta de lavar, não gosta de enxugar. Eu falo, beleza. Mas tem que lavar, lavo, enxugo, guardo, brilho a pia e tá tudo certo. Fiz minha parte. Entenda o seguinte. Se não tem uma outra ocasião, uma outra pessoa para fazer, se eu não fizer aquilo naquele momento, algum momento eu vou ter que fazer. Ou alguém vai ter que fazer por mim. Entendeu? Hoje, por exemplo, a Camila, eu estava quase gravando um vídeo aqui, ela entrou e falou, olha, hoje você esqueceu de fazer sua parte, você não levou as toalhas para secar lá fora. Realmente não tinha levado.
E me esqueci totalmente. Você foi a última pessoa que tomou banho, você tinha que pegar as toalhas todas, levar lá para secar. Tá bom, não fiz. E tá tudo bem. Foi só um ponto, um lapso na minha sequência de momentos, vamos falar assim, de segmentos do meu dia. Então, não trabalhei bem o meu segmento. Então, óbvio, isso a gente falha no trabalho de segmento. Mas fui lá, fiz o vídeo com foco e tal, terminei de fazer edição de vídeo um pouquinho antes de eu sair para dar aula à tarde, deixei o vídeo lá processando e falei assim para mim mesmo, falei assim, ok, lá no fim da tarde eu vou lá e publico o vídeo, entendeu? Mas já tinha feito toda a edição do vídeo e tal, e por incrível que pareça, um vídeo de 5 minutos demora, tipo, meia hora para você fazer uma edição, né? Então, eu fiz o que tinha que fazer. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque num ponto prático do dia a dia, o que era mais importante para eu fazer no dia? Eu fiz. Então, algumas vezes no seu trabalho, você pode prestar atenção. Se a Anésia, sei lá, recebeu uma encomenda, tem que entregar a encomenda, ela vai fazer, ela vai entregar. A Sueli está lá numa diária num cliente, ela tem que começar a trabalhar, terminar o trabalho e ir embora para casa. Ela não tem opção de deixar para o dia seguinte. No dia seguinte, ela tem um outro desafio, um outro desafio, um outro desafio, um outro desafio. Então, perceba que quanto mais você se coloca ocupado num processo, porque você se compromete com aquilo, menor a chance que você tem de falhar. Logo, vem uma história aí. Se você realmente está comprometida com o processo, você vai executar. Por exemplo, sabe como é que eu me comprometo com os processos que eu quero fazer nos próximos meses? Eu fiz o fluxo de caixa até o final do ano. Simples assim. Eu fiz o meu fluxo de caixa até o fim do ano, ainda não coloquei algumas coisinhas lá que na hora que eu colocar ainda vai aumentar. O que eu pus de faturamento? 0. Eu não pus nenhum faturamento. Eu cheguei lá, olhei e falei, nossa, esse aqui é o total que eu tenho que vender esse ano. Para empatar. Entendeu? Agora, é lógico que você olha para aquilo e fala, eu posso fazer muito mais. Entende? Então, você fala assim, ó, qual vai ser o tamanho da minha dívida natural de um ser humano se eu não gerar riqueza, se eu não vender? E aí vocês vão mantendo na mente de vocês um foco em 3 coisas. Isso qualquer um de vocês tem que ter. Em primeiro lugar, vocês têm que se ver como empresários, tá? A Sueli é diarista, mas ela é empresária. Ela é empreendedora. Né? A Andréia, professora, mentora, mas é empreendedora. A Anésia, artesã, costureira, cabeleireira e tudo mais, mas ela é empreendedora. Então, vocês não estão, né, vamos dizer assim, livres da responsabilidade de um empreendimento. Eu só brinco com as pessoas, quem quer salário nunca vai ser milionário, porque o salário é só uma questão de, sabe, pontual. O salário é algo... Horas trocadas, né? Horas trocadas. Então, você está vendendo hora para receber dinheiro? Ok. Mas o que você quer na sua vida, quando você fala, eu quero paz interior, não quero ter preocupações financeiras, né? Quero paz financeira. Então, esse objetivo, nossa, você vai trabalhar até o fim da sua vida. E a gente vai voltar num assunto que eu já tratei com vocês em outra aula, chamado meta. Estão lembrados do assunto da meta? Sim. Então, o que vai acontecer no assunto meta? Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. O assunto meta, ele se resume ao seguinte, eu vou colocar a vocês uma obrigação. Determinar, escrever uma meta, quantas? Uma meta por dia, uma meta inegociável, indiscutível. Uma meta por dia. Quando que você vai escrever essa meta? Então, você vai fazer a meta do dia de amanhã. Você vai escrever quando? Hoje. Então, a sua meta é cumprir essa obrigação e a segunda meta obrigatória é escrever a meta do dia seguinte. Só isso. Quantas metas que vocês vão escrever? Uma. Aí eu pergunto para vocês, se eu quisesse falar assim hoje, né? Agora, chegar assim, Andréia, Anésia, Sueli, qual a meta de vocês de amanhã? Sem vocês terem escrito ainda. Já está escrito em algum lugar? Alguém já tem essa meta escrita? Eu tenho. Já tem a de amanhã? Ou só porque eu pedi agora? Você já tem escrito? Não, já tenho. Tá, perfeito. Então, muito provavelmente, vocês vão entrar
em um fluxo, veja bem, vocês vão entrar em um fluxo que vai determinar o seu saldo bancário, por exemplo. Porque se você não tem meta para amanhã, muito provavelmente é fácil descobrir qual é o seu saldo bancário. Porque quem está sem meta está à mercê do que vier. Percebe? Ah, mas eu tenho um trabalho garantido. Sério? Então, ótimo. Então, ele vai ser a sua meta. Pode ser só a sua meta. Minha meta amanhã é entregar o meu melhor para o fulano de tal. Para o Beltrano. É dar aula. É gerar conteúdo. É vender. É entregar meu produto. E assim por diante. Então, você vai definir obrigatoriamente uma meta. Aí você vai chegar numa semana e vai falar, Tânia, está fácil demais. Sim, mas você só vai falar para mim que está fácil a hora que você tiver feito meta durante 30 dias, 60 dias, 90 dias, sem interrupção, nenhum dia. Aí eu vou chegar para você e vou falar assim, e aí? Quantas metas você já definiu até hoje? Eu falo, nossa, durante os últimos 6 meses, eu tive meta para todos os meus dias, inclusive para os finais de semana. Teve fim de semana que a minha meta foi brincar com meu filho, eu brinquei. Que a minha meta foi fazer um passeio diferente com a família, eu fiz. Que a minha meta foi caminhar no parque, eu caminhei. Mas você vai ter que ser honesto, corajoso e perseverante, por quê? Honestidade para dizer, não, eu escrevi a meta mesmo. E no dia que você não escrever a meta, você fala, esse dia eu não escrevi a meta mesmo, falhei. Então, você vai perceber que você está sendo muito bom no que você está fazendo, porque meta é o que te move. Agora, eu quero fazer um exercício rápido com vocês hoje, só antes de falar um pouquinho com a Sueli. Sueli, quando você fala do seu desafio, que é colocar em prática, o maior desafio de qualquer pessoa que hoje está fazendo o caminho que você está fazendo é colocar em prática. Então, sou normal. Então, normose, né? Vamos falar doença da normose, não existe normal, não. Natural. Eu, Camila, todos nós temos dificuldade de colocar alguns novos hábitos em prática. Então, vai existir um suporte depois que vocês vão poder praticar. Eu vou colocar no ar para vocês lá no Hotmart, produtos que as meninas, a Andréa Canesa, conheceram 21 dias de luz, né? Tem alguns exercícios ali que são muito legais para você fazer, para você praticar. Mas, de verdade, existem métodos que funcionam para uns e não funcionam para outros. Então, a gente vai discutir no passar do tempo o que funciona para você. Porque em algum momento você vai acordar. Em algum momento você vai acordar. Eu brinco às vezes, né? Eu brinco com a minha mãe, brinco com as pessoas. Tem tanta gente aí que está há bastante tempo comigo e ainda está dormindo em alguns pontos. Né? Ele está se sentindo... eu estou bem em várias áreas, mas tem outras áreas que, nossa, eu ainda não melhorei. Eu ainda preciso melhorar. Então, quando a gente olha para algumas coisas, até eu mesmo, eu posso listar meus defeitos aqui. Não é muito interessante para mim, porque defeito hoje, se eu fosse falar qualquer defeito, foi coisas que eu fiz que não ficaram do meu gosto. Mas de verdade, mesmo sem ser aquele cara pretensioso, arrogante, é o seguinte, de verdade, nesse exato momento eu tenho defeito nenhum. Agora, se eu fizer alguma coisa que não vai ficar muito legal, que não vai levar para o lugar que eu tenho, pronto, acabei de criar um defeito. Vocês entenderam que vocês não têm defeito? Vocês também não têm defeito nenhum. Nesse momento, vocês não têm defeito nenhum. Mas eu não fiz isso. Mas eu não fiz aquilo. Mas eu não faço bem isso. Mas eu não faço bem aquilo. Pô, mas e aí? E se você fizer hoje? O que vai acontecer na sua vida? E aí minha vida vai ser diferente. Aí eu vou ser feliz comigo. Então tá bom, então faz o que você tem que fazer hoje. Você percebe que você não tem defeito? Percebeu? A Nésia fala para mim, meu defeito é que eu fumo, ainda fumo. Fuma? Você está fumando agora? Não, não está fumando. Olha que interessante. Eu não estou vendo você fumar, você não está com cigarro na boca. Então, você não tem um defeito. Mas no momento que você vai lá, consciente, e fala, então tá, agora eu vou acender o cigarro. E eu sei por que eu vou acender o cigarro. É que nem eu falo da tia Mariazinha, Mariquinha, sei lá, era Maria, não sei das quantas, que morreu aqui no interior de Minas. Ela foi entrevistada para o IPTV uma época e tal. Eu sei que a velhinha morreu com 111, 113 anos, sei lá quanto, e ela fumava até os 100 e poucos anos. Então, tipo assim, fumar vai matar a velha? Não.
111, 113 é mais do que suficiente. Tinha uma pele ruim, toda manchada, amarelada, enrugada, fumava todo dia. E cigarro paieiro ainda, não era nem cigarro de marca, era paieiro. Aquele cigarrinho que você pega, enrola o fumo e fica fedendo, né? Então, você imagina, viveu 113, fumou até o 113, 111, sei lá. Então, fumar é um defeito? Depende. Se você achar que é um defeito, você vai sofrer o resto da vida. Então, é isso que eu falo para vocês. Está sentindo mal com o que está fazendo? Então, você revisa. Você está sentindo bem? Faz bem para você? Então, fuma, poxa. Não, se a pessoa não gosta, ela sai de perto de você. Eu, por exemplo, eu não gosto de cigarro. A Camila, de vez em quando bebe uma coisa e tal, ela fala, eu vou pitar um cigarrinho com a Dione. Eu falei, beleza, só que você demora 1 hora para você chegar perto de mim. A Camila, de vez em quando, ela vai lá e fuma um cigarro. Aí eu vou criticar? Não, ela sente prazer com aquele cigarro. Então tá bom, fuma. Eu não consigo. Eu simplesmente não suporto cigarro. Minha mãe sabe disso. Várias pessoas que fumam sabem que eu não gosto de cigarro. Não dou bem, eu começo a espirrar. Entendeu? Mas faz mal para mim. Mas a pessoa, às vezes, ela está repleta de prazer. Né? Então, peraí, qual que é o problema? Ah, o problema é que a sociedade não gosta, a sociedade recrimina, a sociedade julga. Ah, entendi. Então você está criando, por influência dos outros, um sofrimento, porque você está preocupado. Não é que nem não tem nada a ver com a sociedade. Entendeu? Então, se está bem, se você está bem com você, está tudo ótimo, segue em frente. Eu já vi pessoas com costumes bizarros, mas hiper felizes. Sabe? Hiper felizes. Por exemplo, costume bizarro, novos ricos ou artistas hollywoodianos agora que estão com a moda de não tomar banho. Nossa! Vocês viram? Não tomar banho. Brad Pitt, a galera não toma banho. Só toma banho quando só toma banho quando eles sentem que eles estão fedendo. Quer dizer, eles já estão fedendo há muito tempo. Mas a hora que eles começam a sentir aquele fedor de idade média, aí eles vão lá e tomam banho. Angelina Jolie também. Milionários não tomam banho. Para mim é um costume bizarro, mas eu vou criticar? Não. Eu tomo 2 banhos por dia no mínimo, quando não 3. Eu falo, nossa, se fosse para morrer para gastar a pele, então eu já tinha gastado. Mas é um costume que eu vou questionar? Não, eles são felizes. Eu lembrei uma vez que me falaram assim, né? Um casal amigo meu, viu, dona Nésia? Fez uma marmitinha de fruta para mim, porque a gente ia num lugar que tinha uns coffee break maravilhosos, mas assim, só tem carboidrato, você precisa ver que horror. E aí eu peguei o potinho de fruta, mas eu fiquei pensando, adoro carboidrato. Pois é. E não foi bom o café, André? Foi maravilhoso. Então, pois é, era bomba de chocolate, croissant, Carolina. Fora a máquina de café que eu nem sabia mexer, de tão linda que era. Eu tomava café nos cofres tudo, né? Aqueles cofres tudo cheio de carboidrato. Eu levei o potinho de fruta, porque foi uma intenção maravilhosa. Né? Sentada na primeira fila, Diamond, né? Lembra disso? Um dos melhores eventos da minha vida. Eu jantei de frente para um campo de golfe, amor. Você não faz ideia do que era aquilo. Nossa. Você estava junto, vamos lá, mesmo? Volta. Foi. A gente o casal que me deu fruta foi o Tânis e a Camila. Ela ficou lá em casa com a gente falou assim, não, a gente vai levar uns potinhos de fruta, porque lá é muito carboidrato e tal, não sei o que, né? E eu e a Camila, a gente já era staff há muito tempo nesses eventos, né? Inclusive, o evento que a Andrea foi, eu fui staff, né? E a gente já era staff há muito tempo e a gente já sabia que, nossa, teve um evento que a gente foi, o TTT, acho... Não, o TTT foram 3 dias, mas acho que eu fui que eu fiz a formação com o Blair no Master Facilitator, foram 6 dias de evento. Gente, era comida assim, sabe? A gente tinha que realmente saber falar não. Porque eu falo que quando você gosta de comer, eu gosto de comer. Quando você gosta de comer, é como se você fosse numa churrascaria de melhor qualidade que existe e falasse, não vou comer, né? Tipo,
Cabeça muitos dias seguidos tudo aquilo, né? Exatamente. A cabeça de gordinho, você fala assim, eu só paro de comer a hora que eu doer a barriga. E é ótimo, né? A gente se satisfaz muito, é muito importante, é muito bom. Eu tenho um exercício para vocês fazerem hoje comigo, e a proposta para vocês já sabem de algumas coisas relacionadas à meta, né? Vocês vão fazer um exercício, ou refazer, talvez, para alguns, o exercício de meta. Vocês vão colocar numa folha de papel todas as metas que vierem na mente de vocês, sem filtro, tá bom? Todas. Eu fiz isso. Então, pode refazer. Você já Não, isso, você vai refazer. Então, você vai refazer. Escreve todas elas sem... tudo muda. Isso, sem filtro. Então, você pega uma folha zerada e você vai colocar todas as metas sem filtro. Você não precisa fazer agora, vocês vão fazer isso nos próximos dias, entre hoje e amanhã. Amanhã a gente volta a ter aula, tá bom? Então, vocês vão fazer o seguinte, escrevam todas as metas sem filtro. O que é sem filtro? Eu tenho que, sei lá, lavar a louça da cozinha. Essa é uma meta. Eu tenho que aguar as plantas. Eu tenho que limpar o banheiro. Eu tenho que... Você vai colocar sem filtro. Eu tenho que pagar uma conta. Eu tenho que revisar meu fluxo financeiro. Eu tenho que conversar com a minha filha. Você vai colocar meta de tudo que você tem que fazer. Tarefas e metas misturam-se nessa hora. Mas vai botando todas as metas, tá? E esse é o primeiro passo, é você colocar sem filtro, tá bom? E essas metas, você pode perceber, as que são de curtíssimo prazo, veja bem, as que são de curtíssimo prazo, são aquelas metas que podem muito bem serem colocadas no seu dia a dia, certo? Então, por exemplo, se é uma conta para pagar, não tem o que discutir, ela vai vencer. Se você venceu a conta e não pagou, você vai pagar juros. E se você pagou, você pagou, né? Então, você vai perceber que tem metas que são de curtíssimo prazo. Então, são coisas que você vai colocar no dia a dia, na sua agenda. As metas de um pouco mais longo prazo são as metas de 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. 1, 3, 5, 10. Esses são os anos que você vai separar suas metas. Aí você vai colocar em ordem, depois, primeiro você escreve todas as metas, depois você coloca em ordem. Essas eu vou fazer daqui 1 ano, essas outras daqui 3 anos, essas outras daqui 5, essas outras daqui 10 anos. Eu já conversei com vocês uma outra ocasião, vou repetir para vocês, é o seguinte, se você quer muita coisa em 1 ano, você é super emergente, super ansioso, super apressado, né? Quando enche muito 1 ano, você está querendo muita coisa ao mesmo tempo, tá? Não é ruim, mas também não é tão bom, porque você vai começar a arrumar desculpa para não fazer. Então, tem que ter consciência disso. O de 3 e 5 anos, fica à vontade. Pode colocar o que vocês quiserem. De 10 anos, tem que ser coisas muito legais. Muito, muito legais. Tipo assim, vou fazer isso aqui, vai levar 10 anos para chegar lá, mas eu vou fazer. Tipo assim, quero ter, sei lá, 2 apartamentos de aluguel, ou 1 apartamento de aluguel. Ter conhecido 3 países. Olha! O Tânis travou, impressão minha. E aí eu quero conhecer a Turquia, que eu quero ir para Istambul, Índia e Tailândia. Uau! Índia e Tailândia. Vai se meter com aquele povo. Istambul é muito turística, né? Então dá para ir, só fazer turismo dá para ir. Aquela coisa. Eu falo isso, mas eu estudo árabe até hoje. Adoro a língua. Olha. Amo. Eu tenho vontade de ir lá, porque é muito, muito, muito antigo, né? Agora a Nésia que é a nossa anfitriã agora. Hã? A aula só nossa agora. A língua árabe é muito rica. Tá. Que legal. É muito rica. Eles são assim... Querendo conhecer 3 praias diferentes, a Andréia querendo conhecer 3 países diferentes. Acho que eu vou ter que colocar uma meta maior. Não, mas é para 10 anos.
3 praias diferentes é esse ano, é uma meta É para em um um ano. ano isso, suas praias é em um ano, né? Andréia, você vai adorar. Mas Eu o imagino. costume é completamente diferente. Eles são estranhos, viu? Mas muito homem bonito. O que tem de beleza, minha filha? Nossa Senhora! Mas o meu ex-marido é árabe, né? Uhum. E eu adoro a língua. Acho que em outras vidas, eu Achei que era o acho que eu nasci ex-marido, que lá. vai falar, adoro os maridos. Hein? Não, Achei eu que você falou, adoro o converso com ele. ex-marido. Não, eu respeito, eu quero ele bem. A gente conversa em árabe. Ai, Olha que que legal. legal. São amigos, Mas conseguem ser bons amigos. muito amigo. Que Muito. bom. Ontem ele esteve aqui pedindo conselho para mim. Hum. Ficamos, ó, de papo, entendeu? Não deu Legal. certo o casamento, mas ele é Voltou? fantástico. Voltou? Não? Voltou, professor. Vamos parar de falar mal dele. Acabou a luz aqui, deu uma queda de luz aqui, mas eu estava falando para vocês eu parei falando das metas, né? Isso. Quando vocês colocam muita coisa de 10 anos, você está fazendo de tudo para ser um procrastinador, tá? Então, mantenha as metas. Primeiro passo, escreva todas as metas. Segundo passo, coloca elas em ordem. O que vocês acham o que vocês entenderem que é para a agenda do dia, isso aqui é rotina. Isso aqui é a agenda do dia, então você vai colocar na agenda. E o que é meta de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Tânis, mas eu não tenho tanta meta assim. Você vai colocar o que você tem. Ô, Tânis, Diga. posso fazer uma pergunta? 2. Meta. Eu acho que ensina a gente sair do automático. Meta te dá um impulsionamento, com certeza. Sabe por quê? Você fica. A gente. Agora é a gente. É todo ser assim. A gente escreve, fala que vai fazer. De repente, a vida vira um piloto automático. Não, então vou te corrigir. Não, peraí. Peraí, não. Eu sei, você falou a gente, porque você falou agora é a gente. Presta atenção, nunca é a gente. Não, então não, é eu. Isso. Não, eu procuro não fazer isso. Eu tenho uma mania assim, porque senão vira toque. Isso, mas tá bom. Vai lá. Eu não tenho mania assim, travesseiro daquele jeito. Lençol tem que ser assim. André vai me xingar, mas eu penso assim, eu vou arrumar a cozinha. Quando você está todo dia, toda hora, você, quando vê, está fazendo igualzinho. Tudo bem. Entendeu? Começa ali e vai. Eu não, isso eu presto atenção. Tá eu bom. falo, eu não quero ser um ser de toque. Hoje eu vou começar pelo fogão. Eu converso com a minha mente. Entendeu? Eu estava agora há pouco limpando lá fora. Quando eu estava indo para fazer igual fiz ontem, eu mudei minha rota. É igual eu faço quando eu saio para a rua. Eu falo, por que eu tenho que ir para o mesmo caminho? Eu falo muito sozinha. Meu Deus, não, vou para outra rua. Não, vou fazer diferente. Entendeu? E meta ajuda muito. Sim. Porque eu escrevo e... eu faço isso. Sou mais velha que vocês. Eu procuro sair desse, que a minha mãe chamava de rotina. Quando vê, você está ali. Aí, encarna, como diz o mineiro, na cor da toalha, aquele travesseiro, aquele não sei o quê. Então, eu procuro não ser assim. Tá bom. Faz parte. Agora, presta atenção. Por que eu te cortei aquela hora que você falou? Isso é a gente, todo ser é assim. Procure entender que quando vem... Isso. Quando vem esse tipo de informação, busquem sair da generalização.
A generalização é um disfarce também da sua mente. Quando você fala as pessoas... Sabe por que eu gosto das suas aulas? De respeito como meu professor? Sim. Sim, porque eu fui criada no nós. E eu quero sair disso. Tudo bem. Nós. Viu, André? Eu fui criado no Todos nós. vocês vão identificar o comportamento da mente. E eu estou ensinando vocês agora... Isso. Estou ensinando você agora, especificamente, a olhar para quando você, Anésia, generaliza. Então, presta atenção nisso. Não estou julgando, não estou brigando com você. Eu estou só colocando o seguinte: você tem responsabilidade sobre o pensamento, o sentimento e o comportamento que você tem. Então, eu estou devolvendo para você essa responsabilidade. Só você. Então, você fala, mas os outros também fazem. Não quero saber do outro. Eu penso assim. Então, quando a gente começa a olhar para isso de uma forma responsável, sem mimimi, a gente deixa de ser sei lá, a turma do mesma coisa, do vamos lá, do deixa disso, do vamos junto, do segue boiada, sei lá o que você vai chamar. Maria vai com as outras. Então, você deixa de ser o todo mundo, você deixa de ser todo mundo e passa a ser você. Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Ah, mas também tem outras pessoas que fazem. Ah, mas então tá. Então tem outras pessoas que matam, eu também vou matar. Tem outras pessoas que roubam, eu também vou roubar. E não é o princípio. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que eu mudei bastante. Você me conhece muito bem. Antes eu tinha assim, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí, aqui em casa, era assim, vai fazer isso agora. Eu saía da minha meta, porque eu achava que eu tinha que ir. Eu mudei, agora é assim. Agora mesmo, a sua tia falou assim, você tem que ir fazer compra agora. Se fosse um tempo atrás, eu ia faltar aula. Você vê como que eu cresci. Aí eu ia dar uma desculpa, ou ia... E não ia assistir a aula, porque ela mandou ir. O que eu falei? Depois da aula, eu vou. Eu tenho aula agora. Eu tenho meu compromisso. Antes eu não fazia isso. Você sabe que eu não fazia. Sim. Perfeito. Sim. Ótimo exemplo. Eu estou achando assim que eu estou crescendo muito. Você tem que fazer. Não. Isso chama-se impor. Né? Isso mesmo? Isso é posicionamento. Isso aí. Eu não fazia isso, Tânia se conhece. Era tudo os outros primeiro, depois eu. Por isso que eu luto para ser eu. Sair desse nós. Uma hora você vai ver que eu saí. E vou dizer uma coisa. Você quer ver uma coisa que eu vou ler para vocês? E a Anésia, em especial, vai entender isso. Não sei, alguém quer comentar alguma coisa do que eu falei agora? Vocês têm algum comentário, meninas? Não sei se... Então, eu queria falar, não quis cortar a Anésia, estava esperando aqui. O fato de que fala que está vindo... Agora, eu não lembro bem do que ela estava falando, porque a gente sai meio do foco, né? Vem outros pensamentos, tudo assim. Mas, enfim, o que eu estava conversando com a psicóloga ontem é que, de uns tempos para cá, tá vindo muita coisa na minha cabeça, que parece que eu não estou dando conta de tanta coisa, tantos pensamentos que está diferente. Questão de religião, questão de crenças, questão de como eu fui criada, questão do que eu pensava lá, agora penso diferente. Tá vindo muita coisa. Ela falou assim que, como eu comecei a crescer, a ver, abrir, é como se eu estivesse num lugar com uma venda nos olhos. Aí essa venda foi tirada, eu comecei a ver um monte de coisa e falar, aquilo que me ensinaram na religião, para mim não faz sentido mais. Aquilo que minha mãe e meu pai falaram quando eu era criança não faz sentido. Tal coisa que me ensinaram não faz sentido, tal coisa. Então, ela falou que eu estou como se eu fosse uma casa que tivesse bagunçada, o que não é ruim. Eu estou tirando tudo do lugar
tudo do lugar, porque isso aqui não tem que ficar assim, isso aqui para colocar no lugar, e isso é aos poucos, não vai ser de uma hora para outra, ela falando ali dos nós, e eu pensava muito isso, assim, tipo, aquelas crenças assim, tipo, os homens são todos iguais. O homem é assim mesmo, os homens são todos iguais, todo mundo é tudo assim, a criança é assim mesmo, mulheres é assim mesmo, as mulheres casadas pensam assim, como se fosse todo mundo ter que ser igual, e eu tinha que ser igual, porque mulher casada só fazia isso. De uma forma, né? Inventada. Namorada não ia pra praia sem o namorado, na minha cabeça, tipo, mas daí, né, vai que ele pensa que eu aprontei alguma coisa e vai aprontar, porque o homem é tudo igual, o homem pensa que a gente vai aprontar. Então, eu estou mudando muito isso, e às vezes chega a dar um bug nessa ideia de tanta coisa. No trabalho também, está mexendo com muita coisa na minha cabeça no trabalho. O negócio de se impor, né, na internet, isso também. Por que eu ainda não comecei? Porque, para mim, isso é uma mudança muito grande. Eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de postar nem no status alguma coisa. Agora, daqui a repente, eu tenho que postar só ele fazendo tudo? Então, eu sei e quero fazer, mas ainda tá uma briga, assim, tipo, tá como duas Sueli, tipo assim, sério que você vai fazer isso? Você não gosta de postar uma foto? Você não gosta de falar nem em público? Eu gosto de falar aqui com vocês, mas se eu tiver que ler uma leitura na igreja, eu travo. Ou qualquer lugar, se tiver que fazer um discurso, eu travo. Tipo, numa escola, ter que ler um trabalho, eu travo. É engraçado, e daí esse tipo de coisa tá vindo tudo agora. Tá vindo tudo, parece que eu saí da caverna mesmo. Eu já falei isso, mas parece que eu realmente saí da caverna e falando, não, agora vamos. Esse mundo tava virado aí, não importa se querem continuar virado, continue. Eu vou pôr em ordem na minha cabeça e eu vou seguir assim. Eu não tenho que ser assim, porque todo mundo diz que é assim. Eu não tenho que ganhar 150, porque todo mundo fala que uma diarista deve ganhar 150. Eu não tenho que passar do horário, porque todo mundo fala, diarista não pode ir embora assim, terminar tudo. Não, eu posso sim, eu fiz meu horário, fiz minha carga horária. Qualquer prestador de serviço trabalha tal hora. Por que eu tenho que trabalhar mais e ganhar a mesma coisa? Não, paga hora extra? Senão, eu não fico. Vou embora. Tem tudo isso. Então, tudo isso, até no trabalho, eu estou aprendendo a me impor, e realmente até as amizades estão mudando. Porque algumas pessoas desconecta, não aceito mais a minha opinião, e eu não consigo, tipo, ouvir isso, tipo, as patroas, tem gente que ainda fala, as clientes são assim mesmo, e é assim, porque tem que tratar a gerência assim, porque a gente assim, não concordo, não tem, como assim ela não concorda? Aí fica, não bate as opiniões e parece que já não tem nem graça conversar comigo mais, porque ela é metida, ela se acha, ela tem outros pensamentos. Na família tem coisas que a gente tem que cuidar o que fala, porque também não bate, né? Então, e tá tudo bem, né? Eu não tenho que pensar igual eles não têm que pensar igual a mim, mas eu quero pensar assim, sou livre para pensar assim e vou pensar assim, né? Vocês se lembram da live que eu fiz, que eu comento da gaiola, do viveiro, né? Que a Carla, minha manicure e pedicure, ela falou, parece que a gente está num viveiro, você está vindo de fora e mostrando outras coisas pra gente. Eu falei, a gaiola não está aqui, a gaiola está dentro de você, né? Então, você pode estar libertando-se de uma gaiola, e é normal, é natural, na verdade, é normal, é natural que venham zilhões de pensamentos, porque você está abrindo possibilidades que antes você não abria, tá? Eu vou ler uma coisa bem, bem interessante para vocês aqui, dando um mergulho um pouco na metafísica, falando um pouco de saúde. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz, e aí tem um texto resultante disso que vai servir para vocês. Começa assim: voz, via de expressão do ser. Tá? A laringe é considerada o órgão da voz, pois na mucosa que reveste a cartilagem da laringe encontram-se as aberturas conhecidas como cordas vocais. A voz é produzida pela vibração causada nas cordas vocais durante a passagem do ar entre elas. Embora a língua, os lábios, os dentes, o palato, eles contribuam bastante para modificar os sons, não são eles os responsáveis pela produção da voz. Isso se dá no interior
da laringe, na caixa da voz. Só uma parte aqui, a voz é considerada parte do sistema digestivo. Laringe é parte do sistema digestivo, interessante, né? A laringe correlaciona-se metafisicamente com a autoexpressão, por ser também responsável pela verbalização. Então, ela associa-se à nossa expressão da vida. Falar acerca do que nós sentimos ou do que nós pensamos favorece o bom funcionamento da laringe. Falar, vou repetir, falar acerca do que nós sentimos ou do que nós pensamos favorece o bom funcionamento da laringe. A palavra tem o poder de transformação, possibilita uma série de mudanças na vida da própria pessoa e daqueles que estão à sua volta. Por outro lado, a palavra pode se tornar um meio de destruição, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Às vezes, uma palavra ela é suficiente para enaltecer ou para arrasar uma pessoa. E a voz ela é o veículo de manifestação do ser, a porta de expressão dos sentimentos e a assinatura dos pensamentos. Aí eu me lembro da citação bíblica, né? Quando Deus criou o mundo, né? Fez-se o verbo e foi a voz. Faça-se a luz. E assim foi, né? E a palavra é o compromisso que assumimos perante os outros. Olha que interessante. A palavra é o compromisso que assumimos perante os outros. Embora o pensamento tenha uma considerável força, a palavra tem poder realizador. Se for bem empregada, ela produz excelentes resultados na vida. Com ela, os homens que se relacionam fazem histórias, mudam os hábitos. Durante uma conversa, a pessoa se revela para os outros e tem a chance de descobrir mais sobre si mesma. Se prestássemos mais atenção no que falamos, descobriríamos sentimentos que permanecem obscuros à consciência. São coisas que não admitimos pensar a respeito, como a nossa vaidade, nosso orgulho, entre outras coisas. Poderíamos até obter resposta que nós estamos procurando nas outras pessoas. Pode-se dizer que aquilo que tanto falamos aos outros é o que precisamos ouvir. Ao dar uma orientação a alguém, geralmente nós estamos apontando soluções para os nossos próprios problemas. Assim, portanto, a voz ela é um agente que possibilita o autoconhecimento. As características da voz, elas apontam alguns aspectos metafísicos dignos de serem observados e reformulados, a fim de se conquistar a harmonia interior e o bem-estar. Quem fala muito não se ouve. A necessidade de se ouvir faz com que a pessoa fale exageradamente. A necessidade de se ouvir faz com que a pessoa fale exageradamente. O assunto mais abordado é exatamente o que ela mais precisa ouvir. Aquele que se cala sufoca sua voz interior. Resiste em admitir os seus próprios sentimentos. A tonalidade da voz, ela reflete a nossa condição emocional. O tom varia de acordo com o seu estado de humor. Quando nós estamos motivados, a voz segue um compasso rítmico, harmonioso. Quando nós estamos desanimados, a voz é melosa. Quando a gente está bem-humorado e serenos, nós falamos pausadamente, numa altura suficiente para que os outros ouçam. Quando estamos agitados, ansiosos, falamos rápidos demais, né? Atropelamos os outros na conversa, até mesmo as palavras que pronunciamos. Esse estado provoca também o aumento do volume da voz. Falar alto demais demonstra agitação interior e anseio por ser ouvido pelos outros. Pessoas que têm esse comportamento não se ouvem, nem prestam atenção em si mesmas. Muito menos aquelas que estão ao seu redor.
Se fossem mais atentas, perceberiam que a altura da sua voz estava quebrando a harmonia do ambiente. Quem fala muito alto não se sente integrado ao meio. O aumento do volume da voz se torna um mecanismo usado para se destacar, para impor a sua presença. Já aqueles que falam muito baixo, como se falassem para dentro, eles são oprimidos. Sufocam seus sentimentos. Não se expressam livremente. Outro aspecto interessante da voz é o timbre. Existe timbre de voz agudo, grave, em ambos podem observar importantes características da personalidade que eu vou dizer para vocês. A voz aguda, ela é um reflexo de imaturidade. Comum na pré-adolescência, né? Podendo estender para a fase adulta, caso a pessoa não desenvolva maturidade. Persiste em continuar se expressando como criança, demonstrando assim os traços de uma personalidade infantil. A voz grave reflete o amadurecimento da personalidade e uma voz bem colocada, com força de expressão, normalmente pronunciada numa altura suficiente para ser ouvida, né? Característica de pessoas mais centradas, que não demonstram dificuldade em se colocar perante os outros. A voz exageradamente grave demonstra um mecanismo de compensação. Falar grosso é querer exercer um poder glutal, né? Melhor dizendo, se impor verbalmente. É um mecanismo de compensação dos fatores de desigualdade, como baixa estatura, sentimento de inferioridade, assim por diante. Mulheres com voz grossa sempre usaram esse recurso para impor sua autoridade. Exemplo de uma menina criada com vários irmãos, desde pequena, precisou falar grosso para ser respeitada. Existe um hormônio produzido pela glândula suprarrenal que ela regula o timbre da voz, né? E ele também é responsável pela formação dos pelos do corpo. Então, portanto, a mulher que tem o timbre de voz grosso, normalmente ela tem mais quantidade de pelos no corpo. Em suma, a liberdade de expressão, ela é primordial para o bom funcionamento das cordas vocais. Liberdade de expressão. As dificuldades de se expor gera acúmulo energético na região da garganta, produzindo uma sensação desagradável, popularmente conhecida como nó na garganta. A dificuldade de a gente se expor. Caso esses bloqueios não sejam solucionados, provoca complicação na laringe. Uma pessoa vaidosa, por exemplo, reprime seus sentimentos. A primeira parte do corpo que é afetada são as cordas vocais. E brevemente sobre a disfunção da fala ou contenção dos impulsos, a gente diz o seguinte: os problemas nas cordas vocais afetam as pessoas reprimidas, que castram o seu direito de expressão. Não se sente em condição de se defender, de se expor, um ponto de vista. Mostram-se tímidas, mas na verdade são oprimidas. Por trás da aparente timidez tem uma dose de orgulho. A pessoa não se integra na situação. Ela se esconde atrás do silêncio. Ela evita se expor para não correr o risco de ser ridicularizada. Dentre as dificuldades da fala, a gente tem também a gagueira, os calos nas cordas vocais, a perda temporária da voz e a rouquidão. Então, eu trouxe para vocês essa primeira reflexão sobre a voz. Eu vou depois reproduzir isso para vocês de alguma forma, para vocês terem como material de pesquisa. Mas e por que eu coloquei hoje a voz? Por que a voz veio hoje? Porque essa voz, ela sai de dentro para fora. Quando você pensar, quando você olhar para as coisas que você tem falado a seu próprio respeito, ou as coisas que você tem dito sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer, você vai perceber que muito do que você fala, uma palavra, né, que você fala, define todo um contexto que aqueles que estão mais preparados conseguem absorver. Oportunamente, quando vocês forem assistir uma gravação, ou se vocês estiverem se lembrando do começo da aula, vocês vão recordar, acho que duas de vocês, acho que Sueli e Andréia, falaram a palavra ainda, né? E a palavra ainda, ela tem uma conotação de que algo continua acontecendo, mesmo você tendo consciência ou sabendo que isso poderia ser diferente, ou que você gostaria de mudar. Diferente, por exemplo, se eu dissesse para você o seguinte:
tudo sempre dá certo para mim. Aí você vai falar, Tânis, prova, então. Me dá uma evidência, Tânis. Eu posso falar para você, ainda não. Então, quer dizer, está em movimento. O ainda é algo que está em movimento, não é? Então, por que está em movimento? É um movimento de criação. A criação está em movimento. Então, eu ainda crio aquilo que eu crio. Eu faço por hábito ou por influência de outras pessoas. Os meus hábitos estão baseados nas minhas crenças e as minhas crenças sustentam os meus valores. Então, se você tem crenças que sustentam valores que você ainda preza, de coisas importantes que você ainda vê para a sua vida, é aquela mesa, né? Que eu fiz o desenho da mesa, André acho que desenhou, né, André? A mesa, que é a tampa é o valor e as pernas são as crenças. Então, você tem mesas ainda. Você ainda tem valores que você sustenta. A abertura que você vai se dar agora é de começar a olhar mais para... É como se você morasse... Imagina que você mora numa casa infinitamente grande. E que cada valor que você tem na sua casa é uma mesa. E cada mesa sustentada por umas pernas, que são as crenças. Pode ter a mesma crença em várias mesas? Pode. Você pode ter valores, 3, 4, 5, 10 valores com a mesma crença. Né? E na hora que você perceber que, tirando uma crença, você questiona um valor? Não, mas se eu deixar de acreditar nisso, o que será daquilo? E se eu deixar de acreditar naquilo, o que será do outro aquilo? E assim vai. Então você percebe que você tem um medo gigantesco de você desmontar todo esse castelo, né? Desmontar todo esse mundo que você criou. É um mundo. A gente se criou. Nós somos um mundo dentro da gente, né? E a libertação disso tudo, quando a gente fala de despertar, de iluminação e tal, a libertação disso tudo é a desidentificação com a forma, é a desidentificação com o ego. Entende? Então, se você começar a preocupar, por exemplo, a olhar para as coisas e falar, eu tenho que fazer isso porque o Tânis me ensinou isso. Mas será mesmo que é porque eu ensinei? Você tem alguma preocupação de que eu vá julgar o que você faz ou deixa de fazer? Eu não preciso ser importante na sua meta. O mais importante na sua meta ou na sua realização é aquilo que você realmente quer criar para você. Eu sou só um cano. Eu sou totalmente descartável. O importante é você pegar o que eu estou te transmitindo. Porque exatamente o que eu estou transmitindo para você, qualquer outra pessoa no meu lugar poderia fazê-lo, se tivesse a mesma disposição, se tivesse passado pelo mesmo nível de consciência e conhecimento, então eu sou plenamente substituível. Percebe? Assim como você é. Só que existe uma diferença muito grande. Você, nesse exato momento, escolheu estar aqui. Você, nesse exato momento, escolheu enfrentar os desafios que você enfrenta no seu dia a dia. Você escolheu cumprir esse papel. Então, você vai dar conta daquilo que você tem que fazer. Ponto final. Então, o seu papel hoje é ser você. Qual a minha missão de vida? Qual o meu maior projeto do mundo? Ser eu mesmo. Eu quero ser eu. Tá bom? Se tivesse uma frase para você olhar no espelho hoje e falar, você pode falar, eu amo ser eu. Sou feliz de ser eu. Fala isso no seu espelho hoje. Olha no seu espelho com todo amor e carinho nos seus olhos e fala, sou feliz de ser eu. Eu te amo de verdade. Eu sou feliz de ser eu. Essa frase te reconstrói. Você vai entender que você pode falhar, que você pode fazer uma coisa não ficar tão bom. Mas se você de verdade se ama, você vai se olhar no espelho e vai dizer, sou feliz de ser eu. E sou feliz de ser eu, nossa, é libertador. Por quê? Porque se você for você mesmo, o que os outros têm a ver com isso? Nada. O que o outro vai dizer para você? Nada. Você é feliz de ser você. E tá tudo bem. Eu já falo diferente todo dia. Eu olho no espelho e falo assim, você é muito linda. Isso aí. Muito bom. E meninas, que palavra define para cada um de vocês o encontro de hoje? Deixa eu só contar uma coisinha antes, posso? Pode sim.
Eu consegui entrar no curso que eu queria lá também, lá do Humberto, lá que eu sigo lá. Muito diarista. bom. Consegui pagar a mentoria dele, vai começar a semana. Ontem teve só uma aula experimental para testar o Zoom lá, vai ter aulas online assim também, acho que uma por semana, não sei ainda bem como que vai ser, mas pelo conteúdo que eu vi do curso, foi um investimento muito, muito bom. Que muito delícia. bom, porque vai ter muita coisa de personal organize, dicas dos produtos que ele usa, dicas de como como é que é tipo, fazer minha propaganda no Instagram, tem esse tipo de coisa, ele vai ensinar. Como fazer uns vídeos, como colocar, como se posicionar. Ele ensina profissionalmente assim, eu trabalhar como diarista, como personal organizer, e também, se eu quiser vender cursos. Ele vai ensinar tudo isso numa mentoria. Muito bom. Estou muito feliz. Acho que foi um bom investimento. Estou bem... Pratique. Sim, coloque em prática. Com certeza. Não desperdice seu tempo e nem seu dinheiro. Coloque em prática, sim, tá bom? Com certeza. Eu estou muito feliz. Essa é uma vitória muito boa também. Coloca, já aproveita. Delícia, vou pagar à vista. Coloca para mim qual foi a palavra, antes de você terminar, qual a palavra que você define o encontro de hoje? Acho que é aprendizado. Aprendizado. A história da voz ali... Nossa, parece que cada palavra a gente vai escutando exatamente. Muito bom. É bom, se conseguir passar esse material por escrito, vai ser maravilhoso, porque eu quero reler. Vou passar, tá bom? Mas é Anésia Toledo. Legal, obrigado, Sueli. Anésia Toledo, que palavra define o encontro para você hoje? Bom, Sueli roubou minha palavra. Então tá, pode repetir. É mesmo? Aprendizado. Aprendizado? Não tem exclusividade, não, tá ótimo. Andréia Bezerra, qual a palavra define o encontro de hoje para você? Alegria, gostei muito. Minha alma ficou alegre hoje. Que bom, delícia, muito bom. E a minha palavra de hoje, que define para vocês, é foco, tá bom? Então, hoje, vocês vão entender, num processo que a gente vai ter, foco, né? E vocês vão indo para um próximo nível. Espero que vocês entendam nos próximos dias de aula algumas outras atividades que vão vir. E não se esqueça, não é obrigatório você fazer a meta de hoje para amanhã. Mas se você fizer o exercício de meta, se você tiver dúvida, tire as dúvidas comigo nas próximas aulas. Eu sempre dou espaço para vocês, né? Então, amanhã, se sentirem a necessidade, me avisem antes. Fala, Tânia, tenho dúvida, vou precisar tirar dúvida com você e tal. Eu dou a palavra para vocês, a gente conversa, porque eu tenho certeza que a dúvida de vocês é a dúvida de muitos, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Vamos ter 3 aulas. Vamos fazer hoje, 3 aulas. E quinta-feira. Quinta ou sexta, né? Na verdade, se vocês puderem fazer na quinta, para mim não teria problema. E se vocês preferirem fazer na sexta também, tudo bem. Se vocês quiserem confirmar para mim amanhã a preferência de vocês, tá ótimo, tá bom? Mas hoje e amanhã é o normal da semana. E quinta e sexta vai ser uma extra, porque eu vou ficar 2 semanas sem ver vocês. E aí eu quero garantir que vocês vão ter bastante coisa para fazer e a gente vai manter contato no Telegram. Eu vou falar muito com vocês, eu vou passar informação privilegiada lá da nossa imersão, vocês vão ganhar bastante coisa extra aí, tá bom? Então a gente vai ter alguns vídeos, vamos dizer, exclusivos de vocês e outros que eu vou fazer de stories lá do dia a dia, tá bom? Combinado. Vejo vocês amanhã. Beijo grande. Até amanhã. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau.